Olá, você sabe o que pode ser na sua vida, talvez, a pior coisa do mundo? Hoje eu estou aqui para te alertar muito rapidinho, sem hipocrisia, sem não ter vivido essa experiência. Eu quero te passar algo de muito concreto e muito rápido, para que você entenda uma coisa importante na sua vida. Você precisa rever conceitos, você precisa consertar as arestas, aplanar os caminhos para ter uma vida perfeita, entre aspas, né? A vida nunca vai ser perfeita, mas você pode corrigir muitas coisas que estão precisando ser corrigidas. E como fazer isso? Como é que você pode fazer isso para ter resultados efetivos em pouco tempo, num snap, como eu costumo dizer? Primeira coisa é você anotar o seu objetivo principal definido, como já dizia Napoleão Hill, e eu também outro autor em 1915, esse outro autor, que ainda não vou citar o nome, já falava sobre isso. E o que você precisa fazer exatamente? Você precisa anotar esse seu objetivo principal definido e colocar como foco, como algo principal. Parece simples, mas não é. Você tem que anotar num papel, colar na parede, deixar em lugares que você possa ver. E aí é que está o ponto-chave. Você precisa fazer uma reprogramação sobre isso. Não é tão simples assim, só você está vendo aquele ali o tempo todo. No fundo, a gente já sabe dos nossos desafios. Mas por que a gente não consegue resolver? Porque é algo interno, é algo do nosso inconsciente. E para isso você precisa fazer uma reprogramação mental. É PNL, puro e simples. No entanto, exige sim um esforço seu, no sentido de dar esse primeiro passo, encontrar o seu ponto principal que precisa ser consertado urgente, ou seja, a prioridade do momento. Aí o que você faz? Você reprograma, digamos que seja sobre peso. Então você vai fazer uma frase afirmativa, positiva, para tirar as agruras que podem estar no seu inconsciente a respeito disso. Porque o que acontece? Por que a gente precisa de reprogramação? Porque o nosso inconsciente, desde o primeiro ano até o sétimo ano, geralmente, vai até os 10, 12 anos, mas principalmente de 1 ao 7, o nosso inconsciente ele está numa frequência teta, que é onde você consegue absorver mais, aprender mais com agilidade. Por isso que as crianças têm, às vezes você coloca uma criança, um bebê na piscina e ele já sai nadando, sai mergulhando. Você aprende muito rápido línguas, aprende muito rápido conceitos, aprende a falar muito rápido. Então é uma idade incrível e você agora, com a sua idade, seja qual for, consegue entrar nessa frequência novamente e se reprogramar. E entenda uma coisa, se você não se reprogramar, meu amigo, se você não se reprogramar, você não sai, você fica patinando em cima daquele setor, daquele assunto, sejam quais forem as situações, você precisa se reprogramar pela quarta vez. E como fazer isso? Anotou ali o ponto que você precisa melhorar, você vai fazer, porque o que são esses paradigmas, essas crenças limitantes que estão no nosso inconsciente nos travando? São bloqueios. Nós somos bloqueados num monte de coisa. O mundo nos faz isso, a nossa cultura familiar nos faz isso, e isso precisa ser consertado, senão você não tem uma vida plena. E nós viemos para ter uma vida plena, saiba disso. A nossa verdadeira identidade é que nós somos pessoas para viver muito e com qualidade, e viver com abundância, viver com excelência, com honradez, com alegria, com contentamento. Então, para isso, você precisa se reprogramar pela quinta vez. Já estou te reprogramando, né? Mas o que você vai fazer então? Você precisa entrar nessa frequência teta. Para isso, entenda que esse é um resumo, estou falando rapidinho, porque eu quero que você absorva rápido, e se você vai conseguir, você precisa entrar nessa frequência. E como é que você faz isso? Existe um momento na nossa vida, do dia ali, que você consegue entrar em teta, que é um pouco antes de dormir e ao acordar, que é quando você vai dormir, você começa a entrar numa frequência alfa, que é importantíssima para você ter um melhor aprendizado, para você ter uma assimilação melhor disso tudo. Desculpa o barulho, mas o que você tem que fazer? Você entra nessa frequência alfa e em seguida em teta quando você vai dormir.
E quando você está bem sonolento, você já está em teta, ou seja, naquela frequência de mais aprendizado, de mais concentração, de mais foco. E é aí que você consegue, aí é que é uma das chaves para você se reprogramar. Então, muitas vezes você nem precisa de uma música que esteja numa frequência ideal. Você consegue entrar nessa frequência sozinho no seu canto ali. Inclusive, esse é um dos pontos-chave do método CID. Para quem não sabe, o meu nome é Cid Ourives e eu ensino de uma forma simples, objetiva, direta e rápida, ensino a linha editorial do meu trabalho se chama É Preciso Aprender a Viver, é preciso saber viver. É preciso, não tem uma música? É preciso saber viver. E é essa minha linha editorial. Porque eu, com isso, eu aprendo muito também. Tudo que eu passo aqui são coisas que eu aprendi, que eu vivi, coisas que eu estou aprendendo, por exemplo, comportamental. Às vezes a gente é irritado e não sabe o porquê, e com a reprogramação, com o PNL, você aprende a ser uma pessoa melhor. Então eu preciso saber viver sem hipocrisia, sem demagogia. Tudo que eu estou passando aqui são coisas que eu aprendi, tenho aprendido, e é maravilhoso, é transformador mesmo. É impressionante. Então faz isso, tá? Quando você estiver entrando em teta, ali sonolento, você começa a focar no seu objetivo principal definido. Se é aprender, por exemplo, a ter uma memória melhor, você vai fazer afirmações positivas, não só meramente positivas, são afirmações assertivas, são setas de luz da nossa caixa inconsciente. Eu costumo dizer que o nosso inconsciente é uma caixa, como se fosse uma caixa de Pandora, né, que sai de tudo ali e entra de tudo. E principalmente naquela fase que eu disse. Mas quando você aprende a se reprogramar, você começa a colocar setas de luz nessa caixa. Então, o que era uma caixa de trevas se transforma numa caixa de luz. E como é que você faz isso? Entrando em teta, como eu te ensinei aqui. Aí você começa a fazer essas afirmações assertivas sobre o que precisa mudar na sua vida. Se, por exemplo, for questão de memória, você vai fazer afirmações relacionadas à sua memória, afirmações para o agora. E isso eu vou te passar sobre essa reprogramação no próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo, eu faço questão de separar e te motivo a ver o próximo vídeo também, que vai ser muito legal, porque você aprende sobre reprogramação, reforçamos esse conceito sobre o que é você entrar nesse momento teta, nessa frequência, e também tem um outro segredinho que eu vou falar no terceiro vídeo, que é o girar da chave. Isso é maravilhoso, é transformador, e você já vê resultados de um dia para o outro. Isso é fantástico, te aconselho a experimentar, você não vai se arrepender. Então, revisando rapidinho, eu disse aqui que você precisa mudar alguns conceitos, você precisa melhorar a sua vida, você precisa aprender a viver. E para aprender a viver, a gente deixa de viver conforme a circunstância, conforme o meio, e começa a se reprogramar, começa a ter uma vida nossa, começa a não viver, tipo, acordar, ir para o trabalho, almoça, toma um café da tarde lá com os amigos, conversando ali no cafezinho da tarde, quando você vê o dia passou, tudo bem, você trabalhou, você produziu, mas será que você estava dentro dos seus objetivos? Será que você não está vivendo pela circunstância? Então, feito isso, feita essa análise, você entra num questionamento sobre o que precisa mudar, anota no papel, separa o objetivo principal definido e aí parte para a reprogramação. Primeiro você anota numa cartolina esse principal objetivo, qual é a prioridade do momento, anota numa cartolina, anota no papel cartão também, deixa na carteira para lembrar todo momento. E importantíssimo, não, isso eu vou falar no outro vídeo, né? Mas resumindo, acho que é isso, né? Falamos sobre o que você precisa mudar na sua vida, o que está faltando para você fazer algo diferente e ter resultado diferente. Aí você anota, separa isso, coloca num só objetivo, que é a sua prioridade do momento, e aí você começa a fazer essa reprogramação, que é entrar em teta, que eu já falei nesse vídeo, hein? Eu ia falar no outro, mas já falei nele agora nesse vídeo sobre como você entrar em teta, só que nesse próximo vídeo eu falo melhor sobre isso, tá bem? Então um grande abraço, tudo de bom para você, saiba que a nossa verdadeira identidade é que nós somos, imagem e semelhança de Deus.
Você pode não entender o que é Deus, de onde ele veio, para onde ele vai, eu também não sei. Eu entendo muito pouco de Deus, eu sou de natureza um teólogo. E cheguei a ser seminarista em teologia, comecei uma faculdade de teologia. E tenha certeza, nós, por natureza, deveríamos ser todos teólogos, porque nada melhor do que você entender sobre Deus, a justiça de Deus, os fundamentos. Isso é incrível, é fantástico. A gente nunca vai entender o que é Deus, mas você vê milagres na sua vida, transformações na sua vida, quando você começa a tentar entender aquele manual que ele nos deixou, né, que é a Bíblia, começa a entender quanta sabedoria. É um papo longo, mas é muita sabedoria. E você, por exemplo, dar a outra face, andar mais uma milha com alguém que te fez andar uma milha, como assim? Né? Dar mais uma capa para alguém que tirou uma capa. Como é isso? Né? Como dar outra face? Será que isso é literal? Olha, meu amigo, é literal sim, só que existe uma interpretação. Né? Mas enfim, então quando você aprende sobre Deus e percebe que Ele tem dicas maravilhosas de vida, de transformação, você começa a entender melhor que a sua verdadeira identidade é que você é imagem e semelhança de Deus e que, portanto, você veio para ser feliz, para você governar e não ser governado. Você veio não é para ser escravo. Servir tem um sentido muito maior, que é o do amor, mas não de ser um mero serviçal, um escravo da circunstância, escravo da vida, escravo de um patrão que te explora e não te valoriza, entre outras formas de escravidão. Então, querido, querida, me segue, Cid Ourives, nas principais plataformas como YouTube, em primeiro lugar, que ali eu tenho espaço de liberdade para poder colocar o meu conteúdo, Instagram, TikTok, Facebook, principalmente esses 4, entre alguns conteúdos que vão para o WhatsApp. Então, fica comigo, tá? Me segue para o próximo vídeo e nós vamos falar sobre essa sequência da reprogramação e o terceiro vídeo sobre como girar a chave. Um grande abraço. Se você quer saber mais sobre mim, lá tem um link na bio que tem uma aula incrível, que é a primeira aula do meu treinamento, que eu faço questão que você veja, que você assista. Se você se identificar comigo, a minha forma de ensinar, eu te aconselho a conhecer melhor esse treinamento, que é maravilhoso, é rápido, é como eu estou falando aqui, e você aprende muito, viu? Além de que tem um material didático fantástico, que vale muito a pena você conhecer, tá bom? Grande abraço, então, e nos vemos no próximo vídeo.